Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais uma leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E hoje nós vamos entrar na unidade 4, que tem o tema O Amor e o Convite de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir essa história. Jack Conner, nosso missionário. Quando a Igreja Batista da Fé organizou sua primeira missão, convocamos Jack Conner para ser nosso missionário. Não tínhamos, no entanto, dinheiro para os custos da mudança, nem para pagar um salário. Jack tinha 3 filhos em idade escolar, por isso achamos que devíamos pagar-lhe, no mínimo, $850 por mês. Começamos a orar, pedindo a Deus para agir a fim de providenciar a mudança, bem como suprir as necessidades de nosso missionário. Eu jamais havia dirigido uma igreja nesta situação. Havíamos dado um passo de fé, crendo que Deus o queria como pastor da nossa missão em Prince Albert. À exceção de algumas poucas pessoas na Califórnia, eu não conhecia quem nos poderia ajudar financeiramente. Comecei a indagar a mim mesmo: como será que Deus vai prover? Então ocorreu-me já que Deus sabia onde eu estava. Ele poderia fazer com que qualquer pessoa no mundo soubesse onde eu estava. Já que ele conhecia minha necessidade, poderia colocar tal necessidade no coração de qualquer pessoa que ele quisesse. Jack iniciou o Transmits para a imigração e começou sua jornada de fé, convencido de que Deus o havia chamado. Logo depois recebi uma carta da primeira igreja batista em Fayetteville, Arkansas, que dizia: Deus colocou em nosso coração o desejo de enviar 1% das nossas ofertas de missões para o trabalho em Sarkistan. Estamos enviando um cheque para ser usado conforme a sua vontade. Eu não tive a menor ideia de como foram envolver-se com o nosso trabalho naquele momento, mas recebemos um cheque de $1.100. Jack, enquanto ficou a mudança, perguntei: olha, Harry, o melhor que consegui ficou em $1.100. Começamos com esse primeiro passo de fé, vendo que o Deus que sabe quem somos e onde estamos é o mesmo Deus que pode tocar no coração de qualquer pessoa, em qualquer lugar, e fazer com que esta pessoa saiba onde estamos. Nós fizemos os ajustes e fomos obedientes. Cremos que Deus que chamou Jack também disse: eu sou provedor. Quando obedecemos, Deus mostrou ser nosso provedor. Esta experiência levou-nos para um relacionamento de amor mais profundo com Deus, todo suficiente. Oh, glória a Deus. Versículo para decorar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluias. Isso é para decorar, então fica repetindo, escreve na geladeira, tá bom? Bota lá na geladeira, bota no armário, na porta do guarda-roupa, para você não esquecer desse versículo. É João, capítulo de número 14, verso de número 21. Vamos para o dia 1, então, agora. Conheça Deus, conheça Deus. Esse é o dia 1. Esta unidade dá prosseguimento ao enfoque do relacionamento de amor com Deus. Você verá o chamamento para o relacionamento com Deus é também um chamamento para trabalhar com Ele. Se você quer conhecer a vontade de Deus, precisa responder ao seu convite para amá-lo de todo o coração. Para executar os propósitos do seu reino no mundo, Deus opera por intermédio daqueles a quem ama. No decorrer desta unidade, veremos a maneira como Deus convida as pessoas para trabalhar com Ele em sua obra. Primeiro tópico: conhecendo Deus pela experiência. Você não ficará satisfeito em saber apenas algumas coisas sobre Deus, pois conhecê-lo de verdade só é possível por experiência. Quando Ele se revelar a você, quando Ele se revelar a você.
Quando Moisés estava diante da sarça ardente, perguntou a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Uau! Êxodo 3, verso 13. Deus respondeu: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, verso 14. Quando Deus disse: Eu sou o que sou, ele estava dizendo: Eu sou o eterno ser. Eu serei o que serei. Ele estava dizendo: Sou tudo de que você precisa. Nos 40 anos seguintes, Moisés passou a conhecer Deus pela experiência como Jeová ou Yahvé, o grande eu sou. Segundo tópico, nomes de Deus. Na Bíblia, Deus tomou a iniciativa de revelar-se às pessoas pela experiência. Frequentemente, quando Deus revela-se a alguém, essa pessoa dava outro nome a ele ou então o descrevia de outra maneira. Para o hebreu, o nome da pessoa representava seu caráter ou descrevia sua natureza. É por isso que encontramos com frequência outros nomes ou títulos para Deus, dado após um evento que levou um personagem da Bíblia a ter uma experiência pessoal da sua presença. Na Bíblia, os nomes, títulos e as descrições de Deus revelam a maneira como os personagens vieram a conhecê-lo. A Bíblia é a prova da revelação de Deus ao homem. Cada nome dado a Deus é parte dessa revelação. Por exemplo, Josué e os israelitas lutavam contra Amaleque. Moisés assistiu à batalha de cima de uma montanha próxima. Quando ele levantava as mãos para Deus, os israelitas prevaleciam. Quando abaixava as mãos, os israelitas começavam a perder. Deus derrotou Amaleque por meio dos filhos de Israel naquele dia. Moisés então construiu um altar ao qual chamou: O Senhor é a minha bandeira. A bandeira é o estandarte, que é levado à frente do exército para indicar que ele representa. O Senhor é a minha bandeira diz que somos povo de Deus, que ele é nosso Deus. As mãos erguidas de Moisés davam glórias a Deus constantemente, indicando que a batalha era de Deus e de Israel também. Como povo, Israel passou a conhecer melhor a Deus quando percebeu que era o povo de Deus e por isso pôde declarar: O Senhor é nossa bandeira. Êxodo 17, verso 8 ao 15. Vamos para a primeira tarefa? Veja outros exemplos lendo Gênesis 22, 1 ao 8 e responda as perguntas. Você vai ler lá, para aí o vídeo, lê Gênesis 1 ao 8, 22, 1 ao 8 e você vai responder, tá bom? Diz assim, ó: O que Deus mandou Abraão fazer? Primeira pergunta, versículo 2, né? O que você acha que o versículo 8 indica a respeito de Abraão? Segunda pergunta. Terceira pergunta, o que Deus fez por Abraão? Versículo 13. Quarta pergunta, que nome deu Abraão ao lugar? Quinta, por que Deus prometeu abençoar Abraão? Aí você lê o verso de número 15 ao 18. Deus estava em processo de desenvolver o caráter de Abraão, para que este pudesse ser pai de uma nação. Por isso colocou a fé e a obediência de Abraão à prova, o qual levou Abraão a ter uma crise na fé. Ele tinha fé que Deus proveria. Versículo 8. Ele ajustou a vida para agir calcado na fé de que Deus era provedor. Ele obedeceu a Deus quando Deus fez aparecer o Cordeiro. Abraão passou a ter um conhecimento íntimo de Deus pela experiência com Deus como provedor. Outra pergunta aqui, outra tarefa. Deixa eu passar aqui. Veja as 7 realidades na terceira capa do livro, como a experiência de Abraão segue
esta sequência. Escreve aqui como que a experiência de Abraão segue essa sequência, né? A terceira capa é aqueles sete pontos, né? Eu vou colocar novamente ele hoje no grupo junto com essa aula, tá bom? Vamos lá, continuando. No começo desta unidade, você leu sobre como a Igreja Batista da Fé e Jack Conner vieram a conhecer Deus como provedor. Deus revela a si mesmo por nossa experiência quando atua em nossa vida. Como pastor de estudantes universitários, eu costumava chamá-los para conversar de tempos em tempos. Eu sabia que eles passavam por um período de mudanças súbitas. Queria ajudá-los a tomar decisões importantes. Sherry, uma aluna do curso de enfermagem, veio ao meu gabinete. Eu havia orado por ela e por aquilo que Deus estivesse operando em sua vida. Conversamos sobre seu pai, que era alcoólatra. Conversamos sobre sua decisão de continuar ou não o curso de enfermagem. Então olhei para ela e disse: Sherry, quero que saiba que Deus indicou-me que preciso orar sobre um esposo para você. Está falando sério, pastor? Ela perguntou. Disse-lhe: Sherry, sabia que estou falando sério. Sim, já que você tem um pai alcoólatra e passou por tantos problemas e tanta dor, creio que Deus quer lhe dar um homem maravilhoso para amá-la de verdade. Quero que saiba que, a partir de hoje, estarei orando para que Deus lhe conceda um esposo maravilhoso e amável. Ela chorou. Nós dois começamos a orar para que Deus trouxesse alguém com quem ela pudesse compartilhar a vida. Uns 3 meses depois, Deus trouxe para a nossa igreja um jovem maravilhoso, estudante de engenharia. Eles ficaram apaixonados um pelo outro e fiz a cerimônia de casamento de ambos. Eles hoje têm 2 filhos e servem ao Senhor fielmente. A última notícia que tive dava conta de que estavam realmente muito felizes. Como Sherry sabia que Deus era o Deus capaz de conceder-lhe um esposo, ela confessou o senhorio de Deus e depois começou a vigiar e orar. Ela estava pronta para receber a pessoa que Deus havia de lhe dar. Ela teve de obedecer e receber quando Deus revelou-lhes sua escolha. Assim ela passou a conhecer Deus como provedor de parceiros matrimoniais. Próxima tarefa, vamos lá. Descreva um evento pelo qual você tem a experiência, a atuação de Deus em sua vida. Que você vai escrever o que Deus fez, qual a experiência. Ele falou com você para qual motivo, como. Ele fez um milagre em que área, como, né? Escreve aí, tá bom? Que nome você usaria para descrever o Deus que você experimentou, né? A menina aí da história, Sherry, ela descreveu Deus como um parceiro matrimonial, provedor de parceiro matrimonial, né? Qual nome você dá para a sua experiência? Então, vamos lá. Leia a relação de nomes, títulos e descrição de Deus a seguir. Circule aqueles que descrevem Deus da forma em que você já o tenha experimentado pessoalmente. Meu fiador, Jó 16:19. Maravilhoso conselheiro, Isaías 9:6. Nosso Pai, Isaías 64:8. Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1. Nosso guia, Salmos 48:14. Um grande sumo sacerdote, Hebreus 4:14. Minha confiança, Salmos 71:5. Fiel e verdadeiro, Apocalipse 19:11. Deus de toda a consolação, 2 Coríntios 1:3. Cabeça da igreja, Efésios 5:23. Consolador na tristeza, Jeremias 8:18. Meu forte libertador, Salmos 140, verso 7. Firme fundamento, Isaías 28:16. O Deus que me dá vingança, Salmos 18:47. Nosso auxílio, Salmos 33, verso 20. Pão da vida, João 6:35. Juiz de viúva, Salmos 68:5. Um fogo consumidor, Deuteronômio 24. Deus da minha salvação, Salmos 51, verso 14.
meu esconderijo. Salmos 32, verso 7. Deixa eu colocar a próxima lista aqui. Pronto. O santo no meio de ti. Oséias 11:9, justo juiz, 2 Timóteo 4:8, luz da vida, João 8:12, o Santíssimo, Daniel 9:24, refúgio e fortaleza, Salmos 46:1, meu esteio, 2 Samuel 22:19, Rei dos reis, 1 Timóteo 6:15, Senhor dos senhores, 1 Timóteo 6:15, nossa paz, Efésios 2:14, minha salvação, Êxodo 15, verso 2, minha fortaleza, Salmos 18, 2. Minha esperança, Salmos 71, verso 5. A nossa frente, nosso líder, segundo Crônicas 13, 12. Senhor da seara, Mateus 9, 38. Príncipe da paz, Isaías 9, 6. Meu Salvador, Salmos 42, 5. Zeloso, Êxodo 34, 14. Nossa vida, Colossenses 3, 4. Mediador, 1 Timóteo 2, 5. Redentor meu, Salmos 19, 14. O bom pastor, João 10, 11. Bom mestre, Marcos 10, 17. Se o tempo permitir, faça algumas anotações nas margens de algumas experiências que tenha levado você a conhecer Deus de uma destas maneiras. Amém? Você percebeu que conhece Deus pela experiência. Você poderia circular um dos nomes e não pensar numa experiência em que Deus tem agido daquela forma, daquela maneira? Por exemplo, você não poderia conhecer Deus como o Consolador na tristeza, sem ter experimentado seu consolo numa hora de tristeza. Você passa a conhecer Deus quando Ele se revela a você. Você o conhece quando o experimenta. É por isso que colocamos o título deste curso de Conhecendo Deus. Vamos para a próxima tarefa. Opa! Peraí, não é essa. Aleluias, glória a Deus. Como se conhece Deus pessoal e intimamente? É uma pergunta, eu não tirei foto dela aqui. E aí tem a tarefa agora, verdade, pronto. Deus é conhecido mais intimamente à medida que Ele se revela a alguém, pelas experiências desse alguém com Ele. Amém? E aqui a tarefa, faça uma revisão do estudo de hoje, ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda. Aprenda ou pratique, sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Escreva o versículo para decorar desta unidade nas linhas a seguir e faça uma revisão dos versículos para decorar das outras unidades. Resumo, né? Coloquei aqui o resumo. A única maneira de conhecer Deus é pela experiência quando Ele se revela a mim. Conheço Deus mais intimamente à medida que Ele se revela a mim por minhas experiências com Ele. Deixa eu orar por você, Pai. Graças te dou por este momento. Seja o Senhor presente sobre a vida dos teus filhos de maneira gloriosa e poderosa, que eles possam ver o conhecimento do Senhor com as experiências que o Senhor tem para a vida deles. E que eles possam sim fazer a tua vontade cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.